Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? E aí, vamos para mais um dia de estudos? Mais aulinhas? Vamos lá! Vamos iniciar hoje com a nossa aulinha de língua portuguesa. Após, nós teremos a nossa aulinha de ciências e, por último, a nossa aulinha de artes. E hoje, na nossa aulinha de artes, a gente vai conhecer um tema que vai cair no sábado. Porém, como dia de sábado a gente não tem aula, a gente vai estudar ele hoje. Isso mesmo. Ansiosos para o tema de arte de hoje? Então já, no último vídeo de hoje, vocês vão descobrir. Vamos iniciar aí com a nossa disciplina de língua portuguesa. A gente vem estudando aí sobre o R entre as vogais. E hoje é a última atividade desse temazinho de hoje. Na página 96, tem uma única questão que é bem básica, para vocês só ler o texto e depois pintar o que corresponde a esse texto. Vamos ver aí juntos. O título do texto: frutas. Vamos lê-lo agora. Pêssegos, peras, laranjas, morangos, cerejas, figos, maçãs, melão, melancia. Ó música dos meus sentidos, pura delícia da língua, deixa-me agora falar do fruto que mais me fascina. Pelo sabor, pela cor, pelo aroma das sílabas. Tangerina, tangerina. Olha só, esse textozinho aí é de Eugênio de Andrade, certo? É o nome, né? Aquelas nuvens e outras, certo? Mas o títulozinho do texto é frutas. Aí embaixo vai perguntar o seguinte: de que o texto fala? Pinte a resposta correta. O texto fala sobre uma árvore? O texto fala sobre uma caneta? Ou o texto fala sobre frutas? O próprio título do texto nos dá a resposta, né? Frutas. Então, vocês vão pintar, ou quem já fez, pintassem aí o cesto onde possuem as frutas, certo? E olha só, a palavrinha frutas, né? Deixa eu escrever ela aqui em cima. Frutas. Vejamos aqui, ó. O R, ele está próximo a uma vogal. Mas aqui ele está, ó, com uma consoante. A gente viu ele entre as vogais. Aqui ele está diferente. Nós vamos estudar hoje sobre isso também e descobrir como é que a gente sabe que a gente vai utilizar o R ou dois R's. Então, vamos lá. Mas antes disso, vamos corrigir a atividade que foi no caderninho para vocês, certo? Aí nós temos aí, ó, na primeira questão, já tinha ler para vocês. Complete as frases com as figuras, no caso, com as palavras do quadro. Aí as palavras do quadro temos aqui, ó, beira, jarro, apavorado, cururus, jararaca, escuro e seriema. Se alguém ficou em dúvida sobre o que significava essa palavrinha, não sei se alguém pesquisou na internet, mas para quem ficou em dúvida e não conseguiu encaixar em nenhuma das frases, seriema é uma ave, certo? Ela parece um pouquinho com o cisne por conta das suas pernas grandes, certo? Ela tem uma perna bem grande. A do cisne é maior, mas seriema é uma ave, certo? Aí nós temos aí na letra A, ó, um espaço, depois ficou e por último com a, certo? E outro espaço novamente. Vamos ver aí como a gente vai completar essa frase. Nós temos aí, ó, na letra A, vejam se vocês acertaram. Jairo é o que completa o primeiro espaço. Aí, ó, ficou o quê? Apavorado, a segunda palavrinha, apavorado, com a jararaca. Jararaca. Olha o R entre as vogais aqui, ó, certo? Essas foram as palavrinhas que completavam aí a letra A. Na letra B agora nós temos a espaço estava
na espaço de novo do lago. Aí, ó, vamos ver a palavrinha que vai encaixar. Justamente essa que a tia deu o significado. A seriema, que é uma ave, olha só, estava na beira, é a segunda palavrinha aí da letra B, do lago, certo? Estava na beira do lago. Então, a seriema estava na beira do lago. Então, aqui completa aí, seriema e beira. E por último agora, os sapos cururus, é a primeira palavrinha, cantavam no escuro, isso mesmo. Cantavam no escuro. Então, as duas palavras que completam aí, essa letra C, é cururus e escuro, certo? Segunda questão agora. Pinte, leia e marque com um X, veja só, o nome da figura. Na primeira figura, a gente tem a imagem de algo que representa o amor, não é verdade? Muita gente representa o amor com essa imagem aí, com essa figura que a tia colou aí nessa questão, que é o nosso, ó, coração, certo? Então, onde tiver a palavrinha coração, vocês vão marcar um X. No caso, a palavrinha coração aí está no segundo quadradinho, certo? A próxima palavra agora que está no meio. Olha só, um doce bem saboroso. E aí? Qual é o nome desse? É pirulito? É pirata ou peruca? Pirulito, né? Então, vocês vão marcar aí com um X a palavrinha pirulito. E por último agora nós temos aí, ó, a imagem da tarefa, tesoura ou tiara? Da tesoura, certo? Então, onde tiver a palavrinha tesoura, marca um X. Coração, pirulito e tesoura. Todas elas aí possuem a letrinha R no meio delas. E olha só, o R está entre vogais. Aqui, ó, aqui, aqui e aqui. Certo? Então, turminha, finalizamos a nossa correção, certo? Da nossa disciplina de língua portuguesa. E nós agora iremos entrar no conteúdo de hoje, que se chama Palavras com RR. Então, ó, pausa aí, coloca na página 97 e vamos estudar sobre esse tema de hoje. Então, turminha, vamos lá para o nosso tema de hoje. Olha só, palavras com RR. Vocês sabem quando é que a gente pode utilizar R ou RR? Vamos descobrir? Olha só uma dica muito importante que vocês não podem esquecer jamais. No início de uma palavra ou no final dela, nunca iremos utilizar o RR, ou seja, os dois R's juntos, certo? No início de palavras e no final de palavras, o RR jamais. Segunda dica, início de palavras, nós utilizamos apenas um R, ou no meio de uma vogal e consoante. Como assim, tia? Vamos ver aqui, ó. No início da frase utilizamos R. Na palavrinha rato, por exemplo, olha só, nós iniciamos ela com R, apenas um. Na palavrinha remo, iniciamos com apenas um R. E na palavrinha rico, nós também iniciamos com apenas um R. Olha só, outra dica muito importante agora. Para a gente utilizar o RR, para a gente saber quando utilizar o RR, vamos prestar atenção na nossa pronúncia ao falar a palavrinha. Vejamos, quando a gente pronuncia a palavrinha, por exemplo,
cachorro. Olha só, o som forte que sai da nossa boca. Ele vem lá de dentro. Então, sempre que as palavrinhas no meio, certo, estiver o RR forte, significa que nós iremos usar os dois R's, certo? Por exemplo, cachorro. Olha só, quando tiver ra, ré, ri, ro, ru, no meio da palavrinha, significa que nós iremos utilizar, ó, os dois R's. Vamos ver alguns exemplos? Vejamos aqui. Vimos que o R apenas para início de palavras. E o RR agora? Olha só a dica que a tia deu. Vamos ver algumas palavras que a gente pode utilizar. Vejamos aqui o cachorro, como a tia deu a dica. Olha só. Cachorro. Olha só, o RR, pronúncia forte. Então, eu vou utilizar dois R's, certo? E olha, outra dica importante aqui, ó. Duas vogais estão ao lado deles. Vejamos aqui. Então, quando a pronúncia do R for forte, dois R's. E se ele estiver no meio de duas vogais, também. Então, ele precisa ter esses dois conceitos para ser utilizado RR, certo? Porque, veja só, a palavrinha Bruno. Olha só. Na palavrinha Bruno, o R está no meio de uma consoante, a letrinha B é uma consoante, não é uma vogal, e no meio da letrinha U está no meio de uma consoante e no meio de uma vogal. Então, significa que nós iremos utilizar a letrinha R para esta regra, certo? Para esta regra. O R vai estar no meio de uma vogal e de uma consoante, então utilizamos apenas um R. Outra palavrinha que a gente pode utilizar apenas um R. Coroa, que a gente já viu ela aí, ó. Coroa. Apenas um R, certo? Mas, tia, aqui tem duas vogais. Mas a nossa pronúncia, quando a gente fala coroa, o R ele é tremido. Então, a gente precisa sempre prestar atenção primeiro na pronúncia. Quando eu falo coroa, certo? Significa que eu estou pronunciando o ró e não o ró, certo? Pronúncia forte. O ró é pronúncia fraca. Fica melhor de entender assim, né? Então, quando nós temos uma pronúncia fraca, significa que utilizaremos apenas um R. A pronúncia forte, dois R's. Como cachorro, certo? Utilizamos dois R's. Vamos ver outra palavra também com dois R's aqui, ó. Cigarra. Cigarra. Olha só. Ra, pronúncia forte. E está no meio de duas vogais. Olha só. Então, utilizamos o RR. Também. Mesmo que cachorro. A palavrinha agora burro. Olha só. Burro. Ró. Pronúncia forte. E no meio de duas vogais. Então, utilizamos o RR. Outra palavrinha só para que vocês fiquem, ó, lembrando aí dessa regrinha. Correr. Ou corre. Melhor corre. Corre. Os dois R's estão no meio de duas vogais e a pronúncia dele é forte. Corre. Ré. O ré é uma pronúncia forte. Aí nós vamos ver agora a pronúncia de palavras que parecem, mas que quando utilizamos os dois R's, ela fica diferente. Como assim, tia? Vamos ver aqui, ó. Para vocês entenderem melhor. A palavrinha, ó, caro, com a pronúncia fraca, fica caro, apenas com o R. Com a pronúncia forte,
ficou carro. Olha só. A mesma palavrinha, mas utilizamos um R a mais e já mudou totalmente o seu sentido, certo? Carro, de dinheiro, carro, automóvel. Vejamos aqui, ó, só porque colocamos uma letrinha R a mais aí. Então, a pronúncia forte do RR e no meio de duas vogais, certo? É um exemplo aí que nós temos de pronúncias diferentes, mas que a escrita é parecida, só muda a diferença dos R's, certo? Aí nós temos aqui outra, ó. Carreta. O ré, ra, ré, ri, ro, ru, são sílabas de pronúncia fraca. Se eu quiser que ela se torne pronúncia forte, eu vou utilizar dois R's. E vai ficar a palavrinha agora, carreta. Ó, carreta, pronúncia fraca. Carreta, pronúncia forte. Carreta é uma coisa, carreta, outra. Olha só como mudou. Então, a gente pode ter essa diferença aí também. Vocês vão responder questão da página 99, que tem essa mudança aqui, ó, dos R's, tá certo? Então, não esqueçam dessa regrinha. Palavrinhas que iniciam com R, apenas com um, certo? Onde tenha o R no início, apenas com o R. No final, um R também, certo? Como, por exemplo, aqui a palavrinha, ó, correr. Eu termino com um R apenas, não termino com dois R's. Então, nunca no início de frase e nunca no final, início de palavra e final de palavra, a gente vai utilizar os dois R's. Ele vai estar no meio da palavrinha, tá certo? Utilizamos o R também no meio da palavra, se a gente tiver ele com uma vogal e uma consoante, certo? Como, por exemplo, a palavrinha porco. É outro exemplo aqui, ó. Orco. Certo? A gente tá aqui, ó. O R está no meio do O e do C. Consoante e vogal. Certo? Mas o que mais predomina para que a gente saiba o que a gente vai escrever e o que a gente vai utilizar, se é RR ou ER, é a nossa pronúncia. Da pronúncia forte e da pronúncia fraca. A pronúncia forte, ra, ré, ri, ro, ru. Pronúncia fraca, ra, ré, ri, ro, ru. Certo? Então, agora, turminha, vocês vão responder aí as páginas 98 e 99 sobre esse nosso conteúdo de hoje de língua portuguesa. Bom? E aí a gente vai aprofundando cada vez mais esse temazinho para que vocês conheçam mais palavras e consigam desenvolver a leiturinha de vocês, tá certo? Então, agora o próximo vídeo será da nossa disciplina de ciências, tá bom? Então, corre lá para o nosso próximo vídeo.